Senhoras e senhores, diretamente da Batcaverna da OSD Filmes, nós estamos para mais um podcast Papo e Navalha. E hoje eu tenho o prazer, a alegria de ter conosco uma pessoa que eu já queria há muito tempo ter trazido aqui, e hoje surgiu a oportunidade, a Gabriela Jeremias, ela que é membro da AICI Brasil, Associação Internacional de Consultores de Imagem. E essa menina, ela trabalha com toda a parte de moda, postura, para o público masculino. Diz ela que isso tem jeito. Gabi, é um prazer ter você com a gente aqui hoje no Papo e Navalha. O prazer é todo meu, agradecer o convite, né? Eu realmente te acompanho há muitos anos e admiro muito o teu trabalho também. Então é um prazer imenso poder falar aqui no teu canal. Imagina, o prazer é todo nosso. Gente, lembrando sempre que nós temos o patrocínio da Barbearia Dom Pettini, então tem tudo a ver com o que a Gabi vai falar pra gente aqui hoje, né? E nós temos os planos de assinatura, que dão acesso total aos serviços, a alguns serviços da barbearia. Você pode cortar cabelo e barba quantas vezes quiser, a um preço fixo. É a Netflix da barbearia, né? Então nós temos planos para cabelo e barba, para semana, qualquer dia da semana, em qualquer uma das 3 unidades, com qualquer profissional. E nós temos planos também só para barba e só para cabelo. E nós temos um plano ainda mais em conta, que ele dá acesso a todos esses serviços nos mesmos moldes, de domingo a quarta-feira. Então, se você tem interesse, é uma pessoa que quer se cuidar e está sempre, né, com cabelo em dia, barba em dia, você pode estar acessando a gente aí nas nossas redes sociais ou no WhatsApp. Chama lá, o nosso pessoal vai ter o prazer de atender você, tá bom? E nós temos também o patrocínio da Scolari, que é uma linha profissional de produtos para os homens, cabelo, barba, shampoo, óleo, pente de madeira, tudo que você pensar em produtos para cabelo e barba, a Scolari tem, tá certo? Então, Gabi, como que você inicia toda a sua carreira, né? Você já desde sempre gostou de moda? Como que é essa construção até a Gabi chegar a ser uma consultora de moda e escolher exclusivamente o público masculino? Legal, vamos lá. Então, quando eu decidi fazer uma faculdade, uma graduação, eu sempre gostei dessa questão da roupa, do que vestir, da adequação. Só que eu gostava para mim, né? O que eu vou vestir, desenhava roupas, enfim. E aí decidi focar nessa profissão de estilista, né? Então fiz a minha formação em moda e estilo em 2012, me formei e durante a minha formação eu já fui trabalhar dentro da confecção. Então eu iniciei lá, né, como assistente de estilo e depois fui promovida a estilista. Quando eu fui promovida a estilista, eu fazia coleções infantis, masculinas e femininas. E eu percebia que os estilistas fugiam do desenvolvimento de coleção masculino. Porque é muito fácil, porque o feminino é mais legal, tem mais opções, e sempre tinham poucas pessoas que queriam. E eu vi ali como um desafio, mas como assim é mais fácil? Era um universo novo para mim também. E aí eu percebi que não era mais fácil, eram mais detalhes. Ou seja, tinha que ter muita criatividade para você fazer peças diferenciadas, masculinas, né? Pensar em cor de linha, bordado, tipo de bolso diferente, utilitário para o homem pro público masculino. Pensar no comportamento, pesquisar comportamento do homem brasileiro, do homem europeu, enfim, eu fazia muita pesquisa. E aí eu vi que realmente era feito de detalhes. E aí eu comecei a fazer um estudo nesse sentido e desenvolver coleções com detalhes tanto interno de uma calça, um detalhe de estampa, um aviamento diferente que eu desenvolvia. Então, eu sempre pensava nos detalhes. E aí, eu trabalhei durante 8 anos dentro da confecção. Conheci muitos tecidos, né, que são produzidos as roupas masculinas. Participava de teste de modelagem, caimento da roupa, como é que um blazer tem que ter o caimento, como é que é o caimento de uma camisa, de uma calça. Fui estilista por muitos anos do jeanswear, né? Então, eu trabalhava a questão de lavagem, detonados, rasgos das peças, lavagens mais escuras, mais claras. Então, eu tive bastante experiência em diversos tipos de roupas, desde a alfaiataria até o jeanswear. E só que eu percebi que era um universo limitado, por quê? Os empreendedores queriam
queriam desenvolver somente coleções comerciais, aquilo que vende. Porque sempre subestimaram um público masculino que não tinha um poder de compra ou de decisão. Porque isso sempre foi... a mulher que faz as escolhas do homem. Sempre foi assim, porque o homem não tinha muita paciência, achava que era uma perda de tempo, e aí ele delegava essa função para as esposas, namoradas, mães ou até para a vendedora da loja. E aí eu comecei a perceber que esse comportamento tinha ligação com a pouca oferta no mercado. Tinha ligação também pela falta de conhecimento do homem. Eu não sei o que fica bom para o meu estilo, eu não sei o que fica bom para o meu corpo, eu não entendo de tecido. Fui lá, comprei uma peça super cara, vesti, não gostei, fiquei frustrado e não quero voltar mais na loja para comprar. Então, eu comecei a perceber esse comportamento, tentar entender os porquês. Por que era assim, né? E aí, dentro da confecção, como era tudo limitado, eu não via muito espaço para mim. Limitado e copia e cola. Agora a marca vizinha está fazendo esse tipo de coleção para o masculino, vamos fazer também. Ou seja, não tinha um público-alvo, não tinha uma fidelidade com o público final. Então, eu não vi muito sentido naquilo ali, acabei ficando desgostosa e passou um tempo, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu quero fazer algo pelo público masculino, aproveitar esse meu conhecimento. E aí eu pensei em várias profissões assim que eu poderia trazer esse conhecimento que eu já tinha e também como uma missão de tentar mudar essa realidade. Foi aí então que eu fiz minhas formações em consultoria de imagem, fiz minha formação em coloração pessoal, face telling, que é uma vertente do visagismo um pouco mais aprofundada. E fiz essas formações e decidi continuar com foco no público masculino, porque não tinha realmente muitos profissionais, né? Tinha alguns profissionais que são destaque até hoje na consultoria masculina, mas na minha região, aqui na região sul, não tinha ninguém. E aí eu pensei, como é que eu vou ganhar dinheiro com esse povo se eles nem sabem o que é, não dão importância? E muitos amigos diziam assim, Gabi, homem nem liga para essas coisas, como é que tu vai ganhar dinheiro nessa profissão? Aí eu pensava, eu tenho muito a oferecer, eu acho que eu posso construir a minha demanda. E aí comecei a trazer muitos conteúdos aprofundados a respeito da imagem masculina, comecei a falar de tecido, caimento, corte de cabelo e barba, sobre a importância disso na comunicação não verbal do público masculino. E eu comecei a atrair um público mais intelectual, um homem mais estudioso, que quer entender os porquês, que quer aplicar isso na imagem pessoal. E foi uma construção. Então, assim, vim da área da moda e hoje estou na área de imagem e estilo pessoal, né? Que são coisas diferentes. É claro que a consultoria de imagem, ela se beneficia da moda, né? E essa experiência, para mim, foi extremamente importante para aquilo que eu sou hoje. Mas a imagem pessoal e estilo, nos últimos tempos, nas pesquisas que a gente faz ali na internet, a gente percebe o grande avanço e crescimento, principalmente na área dos cosméticos, barbearias, né? Que o homem está se cuidando mais. Então, foi mais ou menos isso a minha carreira. Show, que aula. De fato, tudo que você coloca, isso já está meio que no imaginário masculino. O homem, tipo, você vai num casamento. Sim. Tem 50 homens lá com um terno preto e tá tudo certo. Sim. Né? A mulher, ela tem um leque de possibilidades muito maior. Essa questão, ela acontece por uma questão cultural de que o homem não pode ter uma construção um pouco diferente. É uma falta de informação ou de profissionais que entreguem um conteúdo diferente. E a outra possibilidade, talvez, esse homem que está mudando agora nesse conteúdo. Ou esse cara hoje ele está procurando algo diferente, que até então não existia essa procura. É um pouco de tudo, assim, é cultural, né? Porque se a gente for olhar pela história da moda, lá no século XVII, naquela época do rei Luís XIV, um pouco antes até, a quantidade quando a gente fala de indumentária, de opções, de roupas, calçados e acessórios, do masculino era muito maior do que do feminino. É mesmo? Né? Então, foram os homens que começaram a usar salto, meia fina, perucas, maquiagem, acessórios. Então, tinha muita opção para o público masculino, né? E aí, depois, com o passar dos anos, o vestuário masculino foi ficando mais enxuto, porque o homem realmente ele é mais objetivo, né? E foi ficando enxuto ao ponto de ficar muito limitado em cores, modelos,
modelagens, opções de tecidos, né? E eu percebo que agora está havendo uma necessidade do homem, eles mesmos verbalizam para mim durante os processos de consultoria, eu quero me diferenciar, eu queria parecer mais estiloso, eu quero ser percebido como um homem bem vestido, né? Então, sair daquela caixinha do certo e errado, o homem pode usar isso, não pode. Então, eu percebo que eles estão buscando algo que eles se identifiquem e que as pessoas identifiquem nele, que faz parte da personalidade dele. Por exemplo, eu sei que o Daniel, por exemplo, gosta de um blazer azul mais claro, né? Que realce a beleza dele, ele se sente, né, mais confiante com essa cor, assim como todas as outras cores. Então, o homem quer encontrar, seja um acessório, um óculos, um relógio, um sapato, que realmente valorize a imagem pessoal dele. E aí eu percebo que agora existe um movimento das marcas masculinas de trazer peças de estilo, peças diferenciadas e sair um pouco daquele básico, né? Então, é um movimento que vem do público final e as empresas e marcas estão percebendo. Então, sim, é cultural, né, essa questão de menos peças para o público masculino, porque, como eu disse lá no início, as marcas e as empresas com produtos e serviços voltados para o público masculino subestimavam o poder de compra. Só que agora o homem está mais consumidor, só que ele quer consumir consciente. Né? E as empresas, elas não podem vender somente um produto, elas têm que vender um estilo, uma experiência, porque o homem ele não vai engolir ou aceitar tudo que o mercado vai oferecer, ele vai selecionar. Né? Porque, como eu disse, eles estão mais estudiosos, eles estão vendo a questão da imagem pessoal como uma ferramenta, né? Então, existe um movimento que está mudando do público masculino e que as marcas já se atentaram a isso. Então, foi cultural, mas eu percebo que já está mudando esse comportamento. Que bacana. Você toca num ponto muito interessante, que é a questão do poder de compra. Mas, via de regra, uma visão minha, né? O homem, ele, nessa construção nova que ele está construindo, ele quer passar uma mensagem de ser aceito, seja no trabalho dele, de ser percebido como uma pessoa mais interessante. Mas uma coisa que talvez até da nossa mente ancestral, a possibilidade de ser percebido pela mulher. Eu acho que isso tem um fator muito grande quando o homem está pensando em se arrumar e tal, né? Até existe uma brincadeira que o homem se arruma para ser percebido pela mulher e a mulher se arruma para ser percebido pelas amigas ou inimigas, tanto faz, né? Então, se há essa necessidade de ser percebido pela mulher, qual é o papel da mulher? Qual é o peso da aceitação ou não dela? E quando você vai fazer uma consultoria, como que é isso? É só o homem que coloca as demandas para você? Normalmente ele vem junto com a esposa ou namorada? E qual é o peso da fala dela na construção do que ele está pensando? Então, muitas pessoas, quando sabem que eu trabalho com a consultoria de imagem masculina, acreditam que são as esposas que dão esse toque para ele buscar a consultoria de imagem. Alguns fatores, como o divórcio, levam o homem a buscar a consultoria para realmente dar uma repaginada e ele atrair o olhar de outros relacionamentos com mulheres. Mas, na maioria das vezes, são homens que são casados e estão buscando repaginar a imagem por conta da autoestima. Né? Principalmente na crise da meia-idade, que inicia ali após os 50, eles não sabem se aquelas roupas que ele tem já há mais de 20 anos no armário ainda estão adequadas para ele. Ou porque agora a internet exigiu um pouco mais. Ele está falando mais ali nas redes sociais, ele quer começar a crescer, dar cursos, ao invés de só fazer atendimento ao público final. Então, ele quer dar uma repaginada, porque ele percebe, né, que tudo está evoluindo e ele precisa evoluir também. Então, no meu caso, na maioria das vezes, são eles que buscam, né? Até, inclusive, eu gosto de falar de um caso que um juiz de direito me procurou para fazer a consultoria de imagem. Porque ele realmente gostava de peças sofisticadas, mas ele nunca se sentia bem vestido. Né? E no armário dele, quando eu comecei a avaliar as peças que ele tinha, realmente
roupas de tecidos nobres, modelagem impecável, mas não tinha um caimento legal no corpo dele porque não sabia fazer ajuste. E a esposa dele, quando eu fiz um questionário com ela, que eu faço um questionário com alguém bem próximo ao meu cliente para entender a imagem percebida dele. E ela me relatou que acreditava que ele não precisava passar por um processo de consultoria de imagem porque já achava ele muito elegante. Ou seja, a esposa, pela esposa, ele não precisaria contratar um serviço de consultoria de imagem. Uhum. Então, só para a gente afirmar que, na maioria das vezes, não é a mulher que dá estoque. E aí, no final do processo, ela percebeu a melhoria no visual dele, me agradeceu, me pediu desculpas. Gabi, desculpa por não ter acreditado no processo, mas hoje eu vejo um homem com muito mais autonomia, a autoestima elevada, porque ele também tinha um problema de autoestima. Então, tu conseguiu melhorar o que eu achava que já estava muito bom. Então, eu percebo que é também para atrair a mulher, nesses momentos onde tem um processo de divórcio, mas eu vejo que é muito autoestima também. Eu percebo que os homens têm esse problema porque assim, ó, o homem nunca foi ensinado a cuidar da sua imagem pessoal, Sim. né? Isso foi sempre mais delegado para a mulher. Então essa questão de passar um creme no rosto, cuidar do cabelo e barba sempre em dia, da roupa, estar no caimento correto, valorizando seu estilo. Então ele não foi treinado para isso. Ele foi treinado para trabalhar, estudar, enfim, né? E hoje em dia eu percebo que eles estão se olhando mais. Acredito que a pandemia foi um grande gatilho que virou essa chavinha, né? Eu estou aqui dentro de casa, não sei o que fazer para, né, poder dar o sustento para minha família, o trabalho. E ele começa a se olhar mais. E eu acho que essa reflexão despertou muito eles. Foi um movimento que eu percebi muito forte. Tanto é que na pandemia veio uma demanda muito grande de consultoria. E muitas pessoas diziam, tá, mas como é que uma pessoa busca consultoria se ela não vai sair, não vai comprar roupa? E do público masculino foi diferente, porque ele queria se autoconhecer. Então, eu percebo que é um pouco da questão de chamar a atenção das mulheres, mas também muito da autoestima. Ele quer se entender melhor. Se perceber. Se perceber. É que o homem, via de regra, como você estava falando, né, a construção dele, ele é construído para não demonstrar as fragilidades dele, né? Isso, exatamente. Então, normalmente, esse processo de autoconhecimento, ele é quase que sozinho e ele é totalmente interno, né? E você tem que passar uma imagem diferente para fora. Isso. Então, o seu trabalho, ele ajuda a ajustar esses dois personagens, né? Isso. O que você de fato conseguir transmitir isso de forma tranquila. Isso. E segura. Segura, ajustando para melhorar os resultados, obviamente, Exato. das pessoas. Em média, quantas consultorias hoje, assim, nesses últimos anos, vem crescendo essa busca por esse tipo de trabalho? Vem crescendo muito. Inclusive, eu também dou curso para formar consultores de imagem masculina, somente para um masculino. E eu estou criando um grupo de consultores para poder repassar as consultorias, porque eu recebo muita demanda. E eu não dou conta da quantidade, né? Ah, Gabi, tem que aumentar o valor, já fiz isso. Então, assim, só de consultas, a consulta é quando o cliente me procura para fazer um orçamento, para entender como funciona. Então, só de consultas por semana eu atendo de 5 a 6 homens. E aí, desses 6, eu faço um fechamento de 2 a 3, né? Então, ou às vezes um desses 6, né, que eu faço. Então, assim, tem uma demanda muito grande, só que como eu dou aula também, eu tenho que gerir e determinar a quantidade de clientes que eu vou atender por mês. Certo. Né? Então, o que eu faço com esse grupo de consultores que eu estou criando e profissionais que eu acredito mais que são formados por mim? Eu começo a dar algum treinamento para eles exclusivo para que eu possa repassar com confiança esses clientes, Perfeito. esses contatos, né? Então, assim, a busca tem crescido cada dia mais. Isso, para mim, é um fato, e eu vejo que profissionais da minha área que trabalham com o público feminino, que estão procurando uma formação para entender como funciona a consultoria masculina, elas estão dizendo, Gabi, eu estou recebendo demanda do público masculino, mas eu preciso me especializar para poder atender, porque eu fui atender um homem achando que era simples e eu vi que era detalhe, ele me perguntou coisas que eu não sabia responder. Então, assim, eu percebo pelas colegas, né? E por esses alunos que estão se formando, estão buscando a formação porque percebem que é um movimento bem interessante, que está crescendo. Certo. A gente sabe que a questão da moda ela é cíclica, né? As coisas vão acontecendo, depois elas voltam com uma roupagem nova. Quando a gente vê, por exemplo, o ciclo, por exemplo,
da minha área, que é barbearia, né? Eu gosto muito do ciclo dos anos 50, né? Cabelos mais cheios e tal. Mas eu percebo também que há uma mescla de estilos. Anos 40 era mais aquele cabelinho mais militar, raspadinho na lateral. Depois, anos 50, volta um cabelo um pouco maior. Aí, os anos 70, deu uma complicada ali na minha visão, né? Anos 90, os anos 80, o cabelo diminui um pouco mais ali no estilo menudo e tudo mais. E com as roupas, eu também percebo esse ciclo. Então, quando eu vejo as roupas de fotos ali, do começo do século, todos os homens andavam de forma, né, com ternos e tal. Depois surge o jeans, e aí vem para uma pegada mais despojada. Como que a gente consegue ajustar? Porque você não vai andar sempre de terno, obviamente, né, no contexto de hoje. Como que faz esse ajuste para cada momento, para cada situação? Porque às vezes o homem, de fato, ele tem lá uma camiseta e uma bermuda e aquilo serve para quase tudo. Isso. Por conta de uma falta de informação, ou ele também não dá muita atenção para esses detalhes, mas vendo teus conteúdos ali, a gente percebe que tem uma infinidade de possibilidades ali para cada situação. Exato. Então, uma das principais demandas que eles me trazem é a respeito de adequação. Gabi, eu tenho muita dúvida, por exemplo, vou num parque com os meus filhos, tem um jantar importante, vou atender, tem uma entrevista de trabalho, de saber o que vestir, o que é adequado. Então, primeiro a gente precisa entender a mensagem da roupa, para se vestir de forma adequada e aliar isso com o estilo pessoal do cliente. Então, não é só o estilo. Então, a gente sempre avalia objetivos, lifestyle e o estilo, ou combinação de estilo, porque o homem ele possui a combinação de 2 e até 3 estilos na sua essência. E aí a gente faz um planejamento de imagem focado nisso. Então, assim, os momentos que eu tô com a família, os momentos que eu vou no shopping, e a gente vai trazendo nesse planejamento orientações do que usar e por que usar, né? Por que uma camiseta de malha, por exemplo, ela é considerada casual e para momentos de baixa formalidade? Porque ela dá toda essa sensação de conforto, descontração, movimento, né? É uma peça realmente que traz todas essas mensagens. E por que usar uma camisa num ambiente profissional de trabalho, um blazer no mundo corporativo? Porque dá essa sensação de poder, alinhamento, profissionalismo. Então, existe um porquê de cada roupa e uma mensagem que é adequada a cada momento. Então, quando eu descubro o estilo do cliente, entendo o lifestyle, porque eu faço um questionário para entender quais são os momentos que ele mais frequenta na vida dele, para poder orientar com assertividade, né? E tirar essas dúvidas do que vestir em cada momento. Então, sempre pensando no estilo pessoal dele, pensando na profissão. E até teve um caso de um cliente que a esposa, num desses questionários, falou assim: ele se veste muito bem para o trabalho, só que em casa é um desastre, assim. É meia furada, é pijama rasgado, manchado. Então, assim, quando tu vê ele na rua, terno e gravata, tu não diz que ele usa isso em casa. E eu falo da importância dessa questão do sentimento de merecimento que você tem que ter em todos os momentos. Então, dentro de casa, normalmente o que o homem faz? Aquela camiseta ficou velha, não está mais usando para sair, está desbotada, ele começa a usar em casa. Tudo bem em algumas situações para te aproveitar um pouco mais de tempo aquela peça. Mas por que não comprar roupas de ficar em casa? Uma bermuda de moletom, uma bermuda de malha, uma camiseta bem confortável, num tecido que vai te deixar se sentindo muito bem, mas que tem um aspecto de nova, digamos assim, de uma peça boa que tu pensou para ficar em casa, na companhia da sua esposa, na tua própria companhia, né? Se valorizar. Porque assim, quando a gente olha para a nossa imagem pessoal, a gente não pode pensar só no que a gente vai transmitir para as pessoas, né? Na mensagem como algo que algo que só vai projetar mensagens. Não, tem que pensar no efeito que ela vai causar em ti, né? Um efeito de segurança, enfim, das mensagens que o homem deseja transmitir, né? Eu me sinto muito seguro com as roupas que eu estou usando, isso me dá um bem-estar pessoal, eleva a minha autoestima. Então, tem também pensar nesses momentos, né? Na academia, na roupa que tu vai no mercado, para se valorizar. Então, isso acaba transmitindo para as pessoas, né? O quanto tu se valoriza. E aí, sim, as pessoas conseguem enxergar esse valor também no homem. Perfeito. Te ouvindo falar, a gente fica relembrando alguns acontecimentos, né? Eu sou um cara que, se a mulher
não pegar no meu pé, eu vou de qualquer jeito no mercado. Sim, Quando eu vou para um evento mais formal, de trabalho, aí eu tenho um cuidado um pouco maior. Claro. Hoje eu já consigo, de tanto ela me orientar, Assim. ter um cuidado maior, né? Porque às vezes a gente tem aquela sensação de que eu sou uma pessoa simples. Isso. Né? Mas às vezes a gente leva a simplicidade a um extremo que ela não é de fato a simplicidade, mas um descaso com a sua aparência, né? Isso. Então, hoje o mundo cada vez mais, e como você salientou já, a questão de rede social, dessa exposição muito maior, né? Que hoje, antes a gente se expunha para um grupo muito pequeno. Isso. Hoje, com rede social, você se expõe para o mundo, né? É uma praça mundial. Isso. Né? Então, esse cuidado com a aparência torna-se um pouco mais preciso até, né? Para você estar se colocando nesses ambientes. Além de toda a parte de roupa, eu percebo que você tem todo um argumento, todo um estudo que você compõe todo o processo, né? Desde cabelo, barba. Você já levou clientes seus lá para a gente estar alinhando questão de cabelo e barba. Como que é a construção disso? O que você leva em conta na hora de construir essa imagem dele? E o quanto eles estão receptivos a essas informações dessa construção, que muitas vezes você vai tocar em pontos ali que deve haver alguma resistência. Com certeza há. Então, o que acontece? Quando a gente descobre os objetivos do cliente, qual é o teu objetivo com a tua imagem? Por que tu buscou a consultoria? E quando a gente descobre o estilo dele, a gente traz, por exemplo, falando de corte, cabelo e barba, as mensagens que ele deseja projetar. Eu quero transmitir mais acessibilidade. Aí a gente vai para um corte com tesoura, um corte com os fios, né, que tem os fios mais longos, não traz tanta modernidade assim, né, tanta jovialidade. Eu quero transmitir poder, autoridade. Aí a gente vem para as linhas mais retas, né, um cabelo mais arrumado, digamos assim. Então, tudo eu me baseio nas mensagens do que cada tipo de corte, técnica vai transmitir aliada àquilo que o cliente deseja. E aí acontece, sim, essa resistência, né? Já aconteceu com um cliente, por exemplo. Ele tinha a queixa das pessoas dizerem para ele que ele parecia bravo, sisudo. E isso geraram um certo distanciamento. As pessoas não se aproximavam muito. E aí ele dizia assim, Gabi, depois que elas conhecem, quem tem oportunidade, eles falam, nossa, como tu é um cara bacana, gente boa, nunca imaginei, né, que tu tivesse essa personalidade. Então ele queria que essa personalidade dele sobressaísse e que as pessoas se aproximassem por conta da imagem dele. Eu vi que tu é um cara acessível, então eu quero te conhecer. Certo. E aí o que acontecia? Ele era um cliente que tinha a pele bem clara, olho bem claro, cabelo bem liso. Só que o cabelo dele era um pouco mais escuro e a barba também. Então, ele deixava um cavanhaque com umas linhas bem retas aqui na lateral e bastante volume aqui no queixo e ele raspava o cabelo. Então, assim, a sensação que dava, sabe o corte militar raspado aqui, que dá essa sensação de agressividade, de imponência. E como ele tinha pele muito clara e olho claro, ou seja, mais suavidade, a barba, aquela linha reta e bem escura aqui na frente, dava uma aparência de bravo. Marca. E quando eu bati fotos dele analisando, eu disse, meu Deus, o que a gente vai fazer? Ou a gente vai tirar, ou a gente preenche o rosto. E aí, eu disse para ele assim, olha, a gente vai fazer um processo. Vamos fazer vários testes. Primeiro, a gente vai tirar o cavanhaque. Tudo bem para ti? Ele disse, não, tudo bem, uma vez eu já fiquei sem, então vamos tirar o cavanhaque. Tiramos. Como é que tu se sente? Bati foto, achei que ficou muito bom. Deu leveza. E aí, depois eu fiz a proposta, vamos deixar a barba inteira? Ele disse, Gabi, mas eu tenho muita alergia, me coça aqui. Eu disse, não, vamos falar com o barbeiro se existe algum produto que tu possa passar, que possa acalmar. E aí, o barbeiro indicou um balme para a gente deixar nesse processo. Então, durante o processo de crescimento, eu fui perguntando, como é que tu está se sentindo? Aí ele começou a dizer assim, tô me sentindo estranho, ainda não tá legal. E a gente foi deixamos por 1 mês e pouco, até preencher bem. E ele tinha um preenchimento legal de barba.
E aí foi indo, ele disse assim, Gabi, já tô me gostando, não tá mais me dando as coceiras. Então, ó, já faz 1 ano e meio ou 2 do processo desse cliente. Até hoje ele tá de barba. O cabelo dele cresceu, a gente fez um corte, como era bem liso, a gente fez um degradê bem leve, deixou mais volume aqui em cima, aí eu indiquei uns produtos que têm alta fixação para ele conseguir pentear. Então, assim, transformou totalmente, né, a imagem dele. Ele se sentiu mais acessível mesmo com a barba inteira. Eu percebi que os pelos da barba até ficaram mais claros, não ficou tão marcado, porque geralmente tem homem que tem mais escuro aqui no centro, né? E eu já estou invertendo, o meu já está ficando mais claro. Isso. Então, assim, tem essa parte da resistência, mas qual é o nosso papel enquanto consultores? Tentar conscientizar e dizer o que vai trazer de mensagens e testar. Nada é obrigatório. Vamos testar? Se realmente você vê que não gostei, me senti mal, aí a gente vai para o próximo passo. Então, nada assim é algo que a pessoa vai tomar aquela decisão e vai ser assim para sempre. Eu sempre tento tranquilizar os meus clientes que é um processo. Ele vai ter que experimentar para dizer realmente gosto, não gosto. E tentar se ver de outras formas também. Certo. Então, se você faz uma consultoria com um cidadão hoje. Hoje, os objetivos dele é a pegada dele é uma. Daqui 10 anos, isso tudo pode mudar e precisar reformatar toda a aparência dele novamente também. Acontece. Então, quando a gente faz o processo de consultoria com um homem, a gente dá todas as ferramentas para que ele consiga amadurecer sozinho no pós-consultoria, para que ele tenha autonomia de fazer outras escolhas que não estejam ali dentro do planejamento, mas ele sabe que caminho seguir. E aí, quando passa muitos anos e ele está num novo ciclo, num novo momento da vida dele, de transição de carreira, de empreender, ou passou por um divórcio, ele pode recontratar a consultoria para fazer um novo planejamento. No sentido daquilo que ele está buscando. Então, assim, tanto ele consegue se desenvolver sozinho, porque o que acontece? Por exemplo, o homem tem combinação de 3 estilos. Vamos supor que ele tem o esportivo, o elegante e o tradicional. Ele está muito no momento elegante. E aí chega num momento ali da vida dele que ele já não está mais tanto no profissional, já está num lifestyle mais relax, já está morando lá em Balneário Camboriú. Então, a transição de estilo é o quê? O esportivo ficar mais em evidência, juntamente com umas pitadas do elegante. Então, mudou o estilo de vida dele. E ele vai saber fazer essas trocas, porque ele entende o estilo dele. E ele entende sobre adequação. Mas, se for realmente um novo ciclo muito diferente daquilo que ele está vivendo, aí muitas vezes ele busca recontratar a consultoria de imagem para esse novo momento da vida dele. Certo. Porque existem, profissões que exigem uma maior formalidade. Isso. Tipo, um advogado. É um cara que vai estar sempre com uma roupa muito bem alinhada, com um estilo mais com ternos, gravatas. Ou um executivo, dependendo da área que o empresário atua, que vai exigir essa postura mais alinhada. Exato. Quantas combinações um cara desse precisa ter no guarda-roupa dele lá? Vai depender do estilo dele. Se ele tiver ali um estilo realmente mais tradicional, elegante, ele vai ter menos combinações, diríamos assim. O que ele vai mudar seria gravatas, um tipo de camisa, uma camisa com punho normal, com punho duplo, vai mudar o sapato, o cinto, mas provavelmente se esse cara for um pouco mais minimalista e objetivo, ele vai ter principalmente ali 3 a 4 tipos de ternos, né? Se a gente for para um cara que tem uma personalidade um pouco mais acessível, que é um advogado que, né, ele lida com questões seja de família, enfim, que vai atender um público mais diverso e ele tem uma personalidade mais criativa, ele pode trazer um pouco mais de opções, né? Trajes com padronagem de estampa mais discreto. Claro que nada muito exuberante, né? Cores puras, por exemplo, vou trazer um traje rosa, verde. Não, porque isso transmite outras mensagens, né? E dentro da profissão dele, ele precisa transmitir maturidade, credibilidade, confiança. Então, a gente sabe que as cores que transmitem essas mensagens são outras, né? Então, um cara que ele gosta mais de coisas diferentes e trabalha como advogado, ele vai trazer mais opções e cores diferentes de trajes, né? Que fiquem sempre dentro dessas mensagens que ele quer transmitir. Mas tudo depende do estilo do cara e do público final que ele atende e que ele quer atrair. Perfeito, perfeito.
Porque toda essa dinâmica, né? Tipo, um cara que trabalha numa empresa de tecnologia, de inovação, ou tem uma empresa lá na praia, ele não vai adotar esse estilo mais fechado, digamos assim. Mas num ambiente mais informal, numa empresa mais informal. Aí você tem também aquela questão de, é informal, mas até que ponto, né? Isso. O ambiente, ele determina isso? Ou se esse ambiente é um local que não está atento a isso e como que eu me comporto nesse ambiente? Então, tem que pensar na tua profissão e nas tuas habilidades. O que tu vai desempenhar ali? É algo mais administrativo ou é algo que tu vai... Por exemplo, essas empresas, indústrias, né? Que tu vai gerenciar um grupo da produção, por exemplo. Que tipo de roupa? É terno que eu uso? Não, porque a gente sabe que aí é uma roupa muito formal. Quando não existe uma determinação de dress code, do que deve vestir, você tem que pensar no teu cargo. Por exemplo, eu tenho um cargo que tenho pessoas abaixo de mim que eu vou delegar funções, então essas pessoas precisam te respeitar. Mas não, de repente, terno e gravata é muito? Ok, mas pelo menos uma camisa de botão, de manga longa, uma calça jeans escura ou uma calça de sarja, que é aquela calça que tem um corte alfaiataria. Ao invés de um tênis, usar uma bota mais social ou um sapato. Então, assim, não precisa necessariamente trazer a alfaiataria pura, né? Mas trazer algumas peças que têm certa casualidade para dar um contraponto, para ficar, né? Nem tão formal e também nem tão acessível. Porque, por exemplo, se você tiver um cargo ali que você é gerente ou gerencia uma equipe e você for de camisa polo, calça jeans, com um pouco de detonado e um tênis, é difícil tu conseguir ganhar respeito e as pessoas, os liderados, confiarem em ti, eles vão se sentir na mesma, né? Vão te tratar como um amigo, talvez não vão respeitar tanto. Então, a alfaiataria, ela traz muito essa questão do profissionalismo, por isso que é importante. Então, quando a empresa ela não tem uma formalidade tão alta, porque é preciso estudar o estilo da empresa também. E se não tiver isso muito claro, entender qual é o teu papel ali da tua empresa, né? Então, eu sempre digo, se dentro da tua profissão tu não precisar exercer nenhuma atividade corporal que tu precisa de mobilidade, então tu pode trazer peças de alfaiataria. Agora, se tu vai abaixar, levantar, carregar caixa, aí tu precisa de peças de malha, peças que te deem essa possibilidade de mobilidade, né? Então, é preciso sempre pensar nas atividades que você vai desempenhar dentro dessa empresa ou da sua profissão. Certo. Então, mas essa percepção nova, essa leitura nova de tudo que você está me falando, você está falando e eu estou viajando aqui, né? Sim. Pensando um pouco na questão histórica, de história, isso, se não estava de forma clara, mas isso sempre aconteceu, talvez de modo empírico e tal, mas se a gente for muito para trás, um soldado ele se vestia diferente de um general, por exemplo. Isso. Né? Um pouco antes, toda a construção religiosa, que eram as autoridades da época, se vestiam de uma forma diferente. Faz sentido essa ligação que eu estou fazendo? Faz sentido. Por quê? Por que autoridades, por exemplo, do exército, até policiais, a gente pode falar, bombeiros, eles usam fardas estruturadas, né, que têm linhas mais retas. Se a gente for falar do exército, né, eles usam, querendo ou não, ombreiras, as peças são em sarja bem estruturada, porque isso vai trazer linhas retas, são linhas de poder, autoridade. O corte de cabelo também traz essa informação. Então, é tudo pensado nessa questão da psicologia do vestuário. Eu até falo que os casacos militares, eles trazem uma informação nos ombros, que a gente chama de aletas, com botões, ou tem não é brasão, uns detalhes aqui que deixam os ombros mais estruturados, porque o ombro, na imagem masculina, ele tem uma simbologia muito importante de transmitir poder. Então, quanto mais volume tiver esse ombro, mais poder transmite
um homem. Então, a gente sempre fala da mensagem. E quando a gente fala de uniformes militares, é isso. Quando a gente já vem para esse mundo religioso, a gente pode perceber que eles não usam malha também. É tecido estruturado. Então, tem toda essa questão da mensagem, né? De trazer essa mensagem de uma autoridade. As cores revelam muito isso também. Então, por exemplo, um soldado ele precisa de mobilidade, mas ele usa roupas de sarja. Mas você pode ver que aquela roupa ela tem uma largura compatível com o movimento que ele vai fazer, né? E também tem a questão da proteção. Muitas vezes essas peças têm uma gramatura, esses tecidos, uma gramatura mais grossa para não passar tanto frio, não passar tanta umidade e para que ele possa se proteger se ele tiver contato com pedra, se ele tiver contato com alguma coisa. Então, tudo tem um porquê de ser. Por isso que eu sempre digo, a roupa é uma ferramenta e você precisa saber como utilizá-la em cada momento, né, conforme a necessidade. Perfeito. E em todo esse trabalho, porque hoje a tua visão ela é diferente da maioria de nós mortais aqui, Sim. né? De posse de todas essas informações, é quase que inevitável você estar passando na rua, você vê uma pessoa e você já faz um checklist ali. E o quanto a gente, nesse mercado que você está acessando agora, da informação e da criação desse estilo para o homem, em que ponto nós estamos hoje? E o quanto a gente pode avançar isso, e se nós já estivemos em algum momento anterior, num ponto a nível de Brasil, superior a ele? Assim, eu acredito que quando a gente fala de mercado, nós estamos ainda bem no comecinho. Tá? Eu acho que tem muito a crescer e a desenvolver. Essa questão do desenvolvimento pessoal, que o público masculino vem buscando muito, esse negócio do controle emocional, estudar autores que possam ajudar nessa questão do sucesso, como Napoleão Hill, que eu sempre cito, que fala também da psicologia do vestuário. Então, eu acredito que, claro, eu percebo que eu tenho muita demanda, mas eu acho que a gente está só no começo. O homem já despertou, ele já percebeu que é importante. Só que agora tem um longo caminho pela frente. Já houve momentos, sim, em que o homem e até a mulher se vestiam muito melhor. Né? Já houve esse momento. Até outro dia eu recebi um vídeo do século, eu não sei se era 1920, das pessoas caminhando na rua, tu não conseguia encontrar naquele vídeo nenhuma pessoa mal vestida. E hoje em dia, se você grava um vídeo onde tem bastante gente passando, é difícil você encontrar uma pessoa bem vestida. Então, eu percebo que a casualidade, ela meio que, né, se disseminou e as pessoas, não pensam muito no que vestir, o cara pega a primeira roupa da pilha, ele acha que aquilo não vai influenciar. Só que ele já está sentindo o impacto que influencia. Ele já começou a sentir. E aí vai haver essa transição. Então, acredito que estamos no comecinho de novo, né? A gente já teve esse momento onde as pessoas andavam muito bem vestidas e agora a gente está começando esse processo de construção e eu acho que é só o começo. Perfeito. A nível mundial, assim, né, quais são suas referências? Qual é a cultura que você olha e diz assim, poxa, se a gente pudesse seguir esse padrão, o que chama a sua atenção a nível mundial? Assim, cara, Nossa. Esse povo aqui tem um estilo bacana, o corte de cabelo, a barba, a roupa, a forma deles se portarem é um modelo a ser seguido. Sim. Tem duas culturas que eu acho que é bem interessante o homem que quer aprender a se vestir dele começar a pesquisar. O primeiro são os ingleses, que eles são uma bela inspiração para o homem que quer se vestir de forma mais elegante. E o segundo são os italianos. Os italianos, eles têm uma forma de se vestir muito elegante, mas que traz modernidade também. Então, quando tu passei ali em 2020, antes de começar a pandemia, nós fomos para a Itália, eu estava em Milão, ali bem no centro, né? E eu comecei só a observar e bater foto. Todos os homens muito bem vestidos, de todas as idades, desde os mais jovens, os mais velhos, assim, que tu via, os mais maduros, né? 60, 70 anos, usando chapéu, sobretudo,
combinações monocromáticas, tecidos tu percebia que era de altíssima qualidade, um caimento perfeito. Então, até para ir ao supermercado, se ele usava uma jaqueta de sarja, aquela jaqueta estava com um caimento perfeito no corpo dele. Se era um tênis muito bem cuidado, um tênis estruturado que valorizava todo o visual dele. Então, eu percebo um cuidado, só que eu acredito que aquilo já é natural deles, não é uma coisa que eles estão ali na casa deles pensando, o que eu vou vestir? Não, eles só têm peças boas no armário deles, que combinam umas com as outras, que as cores harmonizam entre si e que realmente já traz um estilo próprio, né, dele, porque todos os homens, eles estão vestidos diferentes, só que todos eles, tu percebe o alinhamento e ao mesmo tempo uma modernidade. Então, assim, é muito bonito você ficar olhando e admirando o quanto eles estão sempre bem alinhados, corte de cabelo, barba, perfumados, então tu percebe que eles têm um cuidado, assim, com a imagem deles e eles se sentem bem, seguros, confortáveis. Então, são essas duas culturas, né? O homem inglês e o homem italiano, que são extremamente cuidadosos e alinhados. E você percebe que aquilo deixa a autoestima deles mais elevada. A gente teve o ano passado em Londres. A gente teve em Londres e Paris. De fato, eles se arrumam muito bem. E eu sempre gostei muito dos italianos, né? Eles se vestem de forma impecável, assim. Em que ponto? Porque são regiões que são mais frias. Sim. Eu, por exemplo, eu gosto do frio. Permite, né, se vestir com mais elegância. Isso. Então, qual peso você dá para esse fator, que é o fator do clima, de interferir nessa capacidade de o homem se construir de uma forma diferente? Porque obviamente que um cidadão que mora, seja no norte e nordeste brasileiro, ele não vai ter oportunidade de estar se vestindo com uma roupa como um europeu, porque lá é mais frio. O que fazer ou mesmo aqui na nossa região sul do Brasil, a gente tem o período agora que a gente está entrando de inverno, que dá essa possibilidade, mas no verão aqui é quente. É quente, são estações bem marcadas, né? Isso. Isso dificulta, porque num verão você não tem como sair com um terno na rua que você... Não, depende, né? Vai ter cara que vai ter que, por força do próprio trabalho, vai ter que estar andando dessa forma. Então, mas esse momento em que ele está num ambiente fechado, com ar-condicionado é tranquilo, mas o momento que ele tem que estar vindo para a rua é mais complexo. Então, levou um tempo e muitos homens ainda não entendem isso, que as roupas, a questão do tecido ela é muito importante, né? O homem usa uma regata, uma camiseta de manga curta no verão porque ele acha que é mais fresquinho. Mas depende do tecido. Se for uma camiseta de poliéster, provavelmente tu já deve ter passado pela situação de botar uma camiseta ou uma polo onde tu passou muito calor. Sim. O suor fica retido e tu pensa, nossa, que peça agoniante, não vou mais usar no verão. Então, é isso, sabe? É o tecido. Eu já atendi clientes do Nordeste, dessas regiões mais quentes, e que queriam se vestir de forma mais elegante, mas, Gabi, o terno ou o blazer é muito quente. O que eu faço? É o tecido. Então, assim, para você vestir uma camisa de linho, uma camisa de algodão, de manga longa, num local como esse, que é mais quente, que é quente o ano inteiro, o que acontece? Você tá mais protegido e vai estar com um conforto térmico muito maior do que se você estiver com uma polo ou uma camisa de manga curta num tecido inadequado. Quando eu levei minha filha no dermatologista, por exemplo, quando ela era bebê e não podia usar protetor solar, ali com 6 meses, não pode usar, o que o médico me sugeriu? Gabi, manda fazer batas de algodão, manga longa, até os pés para usar na praia, bota um chapéuzinho para que ela não tenha contato com o sol, né, para não queimar a pele, ao invés de usar o protetor solar. E assim eu fiz. E aí o que você tira disso? Os tecidos naturais, como o algodão e o linho, são tecidos macios que transpiram e garantem um conforto térmico, além de proteger do sol. Então, nesses lugares que são mais quentes, eu procuro conscientizar o meu cliente de que não é o tamanho da peça, e sim o tecido. Então, é preciso olhar a composição, se o tecido é natural e se a construção dele é mais leve, para que nesses momentos tu sinta esse conforto também. Então, existem os blazers de linho, que não tem o forro interno, são mais leves e você vai sentir esse conforto térmico. Camisa de linho, camisa de algodão,
E aí tem os tecidos que são de alta qualidade, por exemplo, o algodão pima, o algodão egípcio, que são tecidos mais nobres, duram muito mais no armário e dá ainda mais conforto. Então, não é o tamanho da peça, é o tecido. E esses clientes comprovam, Gabi, realmente, botar uma camisa de linho, só dar uma dobradinha na manga, a gente fica elegante e, ao mesmo tempo, tá confortável, mesmo estando numa temperatura mais elevada. Então, é possível sim. O que acontece é que no mercado ainda tem muitos tecidos sintéticos no vestuário masculino, principalmente quando a peça é mais barata, porque o poliéster é uma fibra mais barata. E aí o homem acaba usando uma peça que dá desconforto, é quente, retém o suor, não transpira. Então, é por esse motivo, sabe? A gente sabe que existe tecnologia em tecidos também adequada para cada estação do ano. E dentro da consultoria de imagem, eu trago essa informação. Tecidos ideais para o inverno e tecidos ideais para o verão, para que ele se sinta sempre confortável e adequado. Então, não é o tamanho, eu sempre falo, não é o tamanho da peça. Se tu tiver com uma regata, tu pode sentir mais calor do que com uma camisa, dependendo do tecido. De fato, tem roupas que você usa que elas aparentemente seriam para um dia quente e tranquilo e, de fato, Exato. é complicado de usar. Os árabes, né? Que lá é muito Isso, quente, eles exato. usam muita roupa longa, São todos cobertos, né? Com roupas inteiras e de manga comprida, até para essa proteção solar também. E, de fato, então, lá eles estão bem adiantados nessa questão de entender os tecidos, né? Com certeza. Certo. E nessa construção também de cabelo e barba, quando você vai construir isso, aí nós temos as situações em que, às vezes, você poderia indicar uma barba maior, mas você esbarra na situação de o cara não ter muito fio. Tá. Ou, vamos indicar aqui um tupete para ele, para dar um ar de mais poder, mas o cara tem calvície. Como que a gente faz o balanceamento disso? Quando o homem ele não tem muitos artifícios, digamos assim, para utilizar nesse momento do visagismo, ele quer transmitir poder, mas não tem muito queixo e também não tem muito volume de barba. A gente acaba trazendo outros elementos de design, já teve casos até de eu indicar aros de óculos como um elemento de design para trazer mais impacto para o visual dele. Então, por exemplo, trazer aro de óculos com formas mais retas, com aros um pouco mais largos e cores mais impactantes para que ele conseguisse transmitir um pouco mais de força no visual dele. E aí, se o cliente não tiver o problema de, não tenho falta de vista, a gente tenta usar lentes com proteção da luz azul, essas lentes que a gente tem mais benefícios, né? Porque a gente sabe que fica no computador, no celular, a gente precisa dessa proteção para os olhos. E aí, se não for o suficiente, a gente traz essa estrutura na roupa, no tecido. Então, a gente procura trazer, né, elementos que possam reforçar e dar esse poder para a imagem. Muitas vezes, clientes que tinham esse problema de calvície pouco cabelo mesmo, né? Só cabelo na parte de trás, eu orientava realmente a raspar o cabelo, porque aí dá uma sensação mais, né, de autoridade, de poder. Muito homem acha que, eu sou careca e careca é uma coisa negativa. Nem sempre. A gente pode ver essas figuras, esses atores, né? O The Rock, o Vin Diesel, né? O Jason Statham. Então, são homens que não têm cabelo, que são carecas, e eles transmitem muita força. Tanto é que eles fazem papel né, que eles são autoridades, enfim. Então, é preciso reconstruir, ressignificar e fazer o homem se aceitar com aquilo que ele tem e trazer coisas que possam melhorar, né? Acessório, como o óculos, por exemplo, que pode ser um elemento de design. Tem aquele cara o Robert Downey Jr., ele usa diversos tipos de óculos de aro de grau, assim. O Jô Soares também trazia muito... Era um elemento de design muito forte no visual dele. Então, o homem trazer o óculos como um elemento para fortalecer a sua imagem. E aí, quando realmente fica muito difícil trazer essas linhas de força que ele está buscando no visual, em última instância, a gente busca pela questão da harmonização facial.
Mas é claro que muitas vezes, quando o homem sente que tem um rosto muito infantil, que não transmite autoridade, ele já vem com essa proposta. Gabi, o que você acha da harmonização facial? Então, eu sempre falo dos cuidados em pesquisar profissionais que realmente são capacitados para que não haja um exagero, né? Mas existe essa possibilidade também. Mas num homem que não tem cabelo e não tem muita barba, normalmente, né? E eu sei que também existem produtos, né, Daniel? Aí você Sim. pode falar com mais propriedade que estimulam o crescimento também. Sim, exato. Hoje a gente tem muita procura, né? Minoxidil é muito usado, por Pois exemplo, para estimular o crescimento do fio. E hoje, antigamente o homem não se importava muito, ou não existia também por parte dos profissionais que atendiam ele a informação para estar colocando essas situações à disposição do cliente. Sim. Então, o mercado como um todo hoje caminha muito mais no sentido de estar capacitando também os profissionais para terem essa informação e transmitindo para o cliente. Né? Então, um dado interessante que se eu entendi, né, na sua resposta, é que podem haver elementos que você vai colocar ali com o propósito exclusivo para a estética ou para a construção que você quer. Eu posso usar um óculos se você entender que isso é importante para a construção do personagem, sem necessariamente eu precisar estar usando um óculos de grau, como se ele fosse. Eu sempre digo assim, ó, a consultoria de imagem, ela pretende tirar o foco do ponto fraco e colocar o foco no ponto forte. Então, se ele tem um tipo físico bacana, se ele tem, de repente, uns olhos que precisam ser realçados, a gente vai tirar o foco daquele ponto fraco, que, por exemplo, pode ser a careca, e trazer o realce e o foco para os pontos fortes que ele tem, porque todo homem tem ponto forte, né? Então, a gente precisa realçar. E aí, as pessoas não vão ficar focando na careca ou na falta de pelo da barba, elas vão focar naquilo que realmente está valorizando o teu visual. Então, é esse jogo que a gente busca fazer. Certo. Uma coisa que eu, na minha profissão, obviamente, não estudei todo o conteúdo que você tem na construção. Mas, de forma quase que intuitiva, pelo fato de você estar tão dentro da situação ali, você acaba compreendendo algumas coisas e aplicando para o cliente. Sim. Por exemplo, e aí eu vou citar um exemplo e você me diz se a minha leitura está correta ou não. Certo. Existem muitos clientes que eles estão calvos, mas eles têm uma possibilidade de barba bem bacana. Então, se você mantém o rosto dele sem a barba e sem o cabelo, você diminui o comprimento, a altura desse rosto. Isso. Então, um cara que não tem a barba, mas ele tenha bastante cabelo, ele pode construir uma altura maior aqui com uma estrutura de fios. Se ele não tem mais esse fio, eu indico, por exemplo, uma barba maior. Exato. Porque ao invés de esticar para cima, a gente estica para baixo aqui para dar uma amplitude maior, para afinar até um pouco o rosto. Faz sentido isso? Com certeza. Quando o homem tem um volume de barba bom, até muito mais do que o cabelo, a barba ela traz um poder ainda maior, porque ela pode trazer essas linhas mais retas, deixar mais evidente a linha da mandíbula, projetar o queixo, que o queixo no visual masculino, a projeção dele traz muito essa imponência. Então, com certeza, utilizar ou um ou outro, quando na falta de um, né, é muito interessante. E tá correta a tua leitura. Quanto mais afinar o rosto e valorizar com a barba ou com o cabelo, com certeza, é a maquiagem do homem, né? Exatamente. Eu sempre brinco que a gente tem a possibilidade de tomar banho sem tirar a maquiagem. Exato, exatamente. Mas a barba também ela demanda muito cuidado, né? Seja com as linhas, que você vai ter que estar fazendo uma manutenção. O ideal seria semanal, né? De retocar essas linhas, principalmente uma barba um pouco maior. E cuidados com produtos também, né? Então, hoje o mercado nos entrega isso. Isso. Então, 20 anos atrás, quando eu comecei na área de barbearia, a falta de produtos também era muito grande. O homem não era pensado como
um cara importante nesse mercado. Exato. Né? Então, a mulher já tinha uma série de produtos e um mercado gigantesco. O próprio mercado de barbearia praticamente não existia. Era um negócio muito arcaico. Não era um negócio, era algo pessoal. Feito a facão, né? Exatamente. E eu lembro muito bem de uma situação que eu acho que eu comecei na área de barbearia no ano 2000. Eu acho que em 2012... eu fui pela primeira vez a uma feira do setor em São Paulo. E eu fiquei boquiaberto, porque, era um mercado gigantesco, empresas de toda a América Latina, muita gente. Em 3 dias de feira, na época, passaram-se mais de 110, 120 mil pessoas na feira e não tinha nada de masculino. Meu Deus, que desespero para quem quer entrar no ramo. E, cara, metade da população é homem. Sim. Né? Então, a própria indústria não estava olhando para esse nicho de mercado. Os profissionais também não tinham essa visão de estar buscando soluções diferentes para esse homem. Então, graças a Deus, hoje, né, com todo esse trabalho que vem sendo feito, e o seu trabalho é fundamental também para isso, na construção de entregar soluções diferentes para esse cara. Exato. Que antes ele queria, mesmo que ele quisesse, ele não encontrava essa informação. Né? Então, toda essa informação ela precisa também de profissionais qualificados para estarem entregando essa situação. Como você falou, poxa, Daniel, eu tenho uma demanda gigante de homens me procurando e eu não dou conta, então eu já estou preparando profissionais, né, que possam escalar esse negócio para a gente estar alcançando mais pessoas. Sim. Isso é muito importante, porque eu não sei quem vem primeiro, mas eu percebo que uma coisa sozinho não existe. Não. Né? Você tem um público que tem uma demanda, que muitas vezes com a informação você consegue criar até essa demanda. Claro. Né? Mas você precisa empacotar isso muito bem para conseguir entregar. E hoje, óbvio, né, as formas de você entregar e de você acessar essas informações, elas estão muito mais à mão. Sim. Né? Com toda a questão de internet e de tudo mais, mas também quebrando muitas barreiras sociais. Né? Porque um período anterior, quando eu comecei lá na barbearia, início dos anos 2000 ali, um bom tempo para trás disso. Um homem que se cuidava muito, ele já era meio que visto com maus olhos. O mercado também não estava pronto para esse momento. Então, hoje a gente está numa demanda muito grande e eu percebo, e aquela pergunta anterior que eu te fiz do papel da mulher, né, nessa questão da decisão, porque na barbearia tem muitas mulheres que ligam e marcam para o marido. Para os maridos, olha só. Tem muita mulher que indica, não, vou mandar meu marido aqui, poxa, que legal. Porque elas já têm acesso a esse mundo, né? Da qualidade, do cuidado, do atendimento. E aí a barbearia, ela tá chegando, o homem está chegando nesse momento há pouco tempo. Né? E eu percebo, pelo menos no meu mercado, que há uma força muito grande da mulher estimular o homem. Estimulando o homem para esse momento. E se a mulher acha que é importante ele estar dessa forma, via de regra ele vai se colocar naquela situação, porque para ele, como você falou, agradar. a autoestima dele, ser percebido por ela como uma pessoa interessante, arrumada. Então é um mercado bem, bem bacana. Pegando esse gancho de produtos, de tudo que o mercado está oferecendo, eu queria falar para vocês de um produto da Scolari, que é o grooming. Né? O grooming ele é uma espécie de pomada, só que ele é líquida, ele não deixa resíduo no cabelo, mas ele é indicado principalmente para aquele cabelo que você precisa estruturar, dar volume, dar uma estrutura bacana, quer fazer aquele topete, então você usa o grooming e escova esse cabelo com esse produto e ele vai manter a estruturação do cabelo. Então fica a dica aí para você que está em busca de produtos para estar cuidando aí do seu cabelo e da sua barba. Então, Gabi, esse homem hoje, ele lá no banheiro dele, ele já tem quase que a mesma quantidade de produtos para cabelo, barba. Você falou de creme para face, de usar um protetor solar. Exato. Porque o homem ele tem, pela própria construção dele,
cultural nossa aqui, a gente tem um certo desleixo com os produtos, né? O cara acorda de manhã, lavou o olho, escovou o dente, passa a mão no cabelo e vai para a batalha. Tá mudando o perfil desse cara. Os produtos também são importantes. Você coloca essas situações na sua consultoria? Sim, com certeza eu trago a parte de skincare, né? Para eles é muito estranho falar disso, porque eles nunca receberam essa instrução, como eu disse ali anteriormente, da mãe. Olha, tem que passar um creme, tem que passar o protetor, tem que... Não, sempre foi para a mulher. E aí, existe muito essa coisa do homem, né? Essa resistência. Se nunca ninguém me ensinou... Eu acho que isso não é para homem, é para mulher. Essa parte de cremes, de anti-rugas, é tudo para mulher, porque eu nunca vi a minha mãe me falando a respeito disso. Então, só que, por exemplo, eu pego clientes que já estão com mais de 40, 50 anos, que nunca usaram protetor solar. E que já conseguem perceber que a pele está mudando, né? Porque é uma idade onde a pele começa a entrar em transição. Então, eu falo sobre os cuidados básicos, né? Desde o sabonete para a pele, especificamente, do hidratante com protetor solar e de um anti-rugas, né? Mesmo acima dos 30, já dá para começar e para mudar e para melhorar o aspecto da pele, proteger. Então, eu conscientizo. Por que eu tenho que usar isso, né? Olha, o hidratante vai trazer um pouco mais de água para a tua pele, vai hidratar, vai deixar uma textura melhor, mais jovem, né? À medida que tu vai usando, a frequência que você utiliza, vai melhorando o aspecto da pele. E isso tem tudo a ver com a imagem pessoal, porque o teu rosto também é teu cartão de visita. Então, tanto os cortes de barba, cabelo, que é interessante manter uma regularidade, como tu disse ali, uma semana, no máximo 15 dias, para não começar a ficar com aspecto de crescido, é interessante se atentar a isso. E eu percebo que eles são muito receptivos, porque eles, quando buscam a consultoria de imagem, eles estão abertos às possibilidades. Eles querem aprender tudo o que eles podem fazer, né? Então, desde o cuidado da pele, quando eu vou para o próximo encontro, eles dizem, Gabi, já comprei o sabonete, já comprei o protetor. É meio chato fazer esse negócio de skincare, mas eu tô acostumando. Então, eu percebo que tudo é a força do hábito, né? Você vai fazendo todos os dias até perceber que não dá para ficar sem aqueles produtos, pelo menos básicos. E aí, quando eu percebo que o cliente tem uma queixa específica da pele, eu indico sempre procurar um dermatologista para tratar alguma doença de pele que ele venha a ter, alguma mancha, problemas com acne. Eu sempre indico de procurar um especialista. Olha, você deve buscar para tratar isso primeiro, para depois entrar com como é que eu vou dizer? Com tratamento exclusivo para melhorar ainda mais a tua pele, né? Mas é uma coisa que eu falo sim. Legal. Agora, um fato importante é o quanto essa questão de cuidado com a aparência, né? Seja cabelo, barba, vestimenta, o aspecto como um todo do homem, o quanto isso impacta nas possibilidades que ele vai ter de trabalho, de ganhar mais dinheiro. Existe um parâmetro, você tem um dado que mostre para a gente que, olha, se você se cuida mais, se você tiver com o cabelo, barba mais alinhado, com a vestimenta correta, numa entrevista de emprego você já sai na frente, você vai conseguir os melhores cargos, você vai ser melhor avaliado, melhor indicado. Existe isso? É um fato? Com certeza, é um fato. Bom, o primeiro estudo que eu acessei foi o estudo do Napoleão Hill. Ele estudou mais de 100 homens de sucesso em todo o mundo. E ele fez uma triagem para tentar descobrir quais eram os pontos incomuns desses homens, né? Além de toda a habilidade intelectual, foco, não desistir. E ele percebeu que entre esses homens, um dos traços era a vestimenta, se comportar como um homem poderoso e como um homem de sucesso. Então, ele estudou os caras mais importantes do mundo inteiro. E o Napoleão Hill passou por uma fase onde ele também foi à falência. Ele perdeu tudo que ele tinha. E ele utilizou a psicologia do vestuário para ele atrair negócios e uma pessoa que pudesse acreditar e investir nos planos, no planejamento que ele tinha para ele sair daquele estado de falência. E aí ele consultou um amigo dele, que era um dos alfaiates mais importantes daquela região, e pediu para que esse alfaiate fizesse 3 a 4 ternos para ele, nos melhores tecidos, o melhor caimento, e que ele pagaria, né, assim que ele conseguisse sair daquele estado.
E aí o alfaiate confiou nele, fez realmente esses trajes. E depois ele foi em uma outra loja de ternos comprar mais 4 a 5 ternos. Não me lembro ao todo quanto, eu acho que eram uns 10 ternos que ele planejava ter. Para que ele todos os dias, num determinado café, ele ia sempre no mesmo horário, às 8 da manhã, num café onde iam vários empresários da região, sempre pontualmente e sempre com traje diferente. Até que ele chamou a atenção de um dono de uma editora que chegou próximo a ele e disse: nossa, eu sempre te vejo com trajes impecáveis, diferente, queria saber quem é o teu alfaiate que faz. E perguntou: o que você faz? Você parece uma pessoa importante. E aí ele começou a contar o que ele fazia, que ele era escritor e ele estava buscando alguém que pudesse fazer o livro dele, editar, enfim, publicar, né? E aí até que eles ficaram mais próximos, todos os dias eles se encontravam para tomar café. E esse cara disse assim: ó, eu quero investir nesse projeto junto contigo, já que tu tem esse livro e tal, eu acho que vai dar muito certo, e decidiu investir. E aí o Napoleão Hill conseguiu atrair o que ele queria e a partir dali ele só, né, começou a escalar o sucesso até se tornar um nome muito importante dentro desse universo de homens de sucesso, né? As 16 leis do triunfo, que é o que ele trouxe no livro dele. Então, ali ele comprova nesse capítulo que foi através da psicologia do vestuário que ele conseguiu, porque, querendo ou não, você acaba chamando a atenção quando você está diferenciado, né, na forma de vestir. Eu tive um cliente daqui de Criciúma que ele trabalha com vendas e ele fez essa consultoria de imagem para ficar sempre alinhado e chamar atenção. E aí ele disse que uma vez estava no shopping, estava num stand ali eu não sei se era de casamentos ou de noivos, e aí teve um cara que disse: eu vim aqui conversar contigo porque eu vi que tu tá com uma vestimenta diferenciada, o que tu faz? Queria saber com o que tu trabalha. Então, sim, né, a forma como a gente se veste atrai oportunidades, atrai relacionamentos, chama atenção, as pessoas querem saber o que você faz e também até te contratar, porque eles veem uma certa competência e um cuidado através do que tu veste. E também, a respeito do que tu comentou, é decisivo numa entrevista de trabalho, né? Os dois candidatos podem ter ali quase a mesma habilidade intelectual. Sobressai aquele que também está bem vestido, o que é completo, né? Porque também não adianta só aparências e tu não ter uma habilidade que vai te ajudar nessa profissão. Você precisa ter os dois, né? Então, com certeza, a imagem, ela é um ponto decisivo na hora da escolha. Até para você ser ouvido, né? Exatamente. Porque abre canais. Abre canais. A primeira barreira que você vai quebrar num relacionamento é a sua possibilidade de ser ouvido. E eu já estudei algumas coisas nesse sentido, que a pessoa olha pra gente, cara, os 3 primeiros 4 segundos ali vão ser determinantes se eu vou permitir você me acessar e falar ou não. Então, essa questão da aparência, ela quebra a primeira barreira, como você falou. Às vezes o cara é muito habilidoso, tem um conteúdo fantástico, mas ele não transmite. Como ele não transmitiu, ele vai perder a oportunidade de ser acessado, de ser ouvido. E aí toda aquela bagagem, toda aquela capacidade que ele tem acaba se perdendo. Isso é fantástico, eu percebo muito isso. A gente tem na barbearia clientes que vêm 2 vezes por semana cortar o cabelo. Olha só. Parece insano, né? Mas isso existe porque a preocupação, o cara é um vendedor, ele está sempre em contato com o cliente, então ele está sempre impecável, cabelinho cortado, barba certinha. Isso é muito legal. Né? Então, a gente percebe que esse cara é um cara que, naturalmente, com o passar do tempo, ele vai ter mais sucesso, porque ele está cuidando de vários aspectos. Isso. Um cara que cuida disso dessa forma, dificilmente é um cara que não vai cuidar dos outros aspectos. Exato. Né? Porque o comum, às vezes, é a gente cuidar das coisas grandes, né? E a gente se perder no detalhe. Exato. Então, eu lembro que no começo da nossa conversa você falou, olha, o universo masculino, ele é um universo que ele não é tão grande, mas ele tem muito detalhe. Exato. Né? É isso mesmo. E o segredo do sucesso é o detalhe. É o detalhe. Né? Porque o grosso está todo mundo fazendo, não é? Então, a informação crucial que você traz para a gente hoje é, gente, homens, atentem para os detalhes, né? Aquilo que
Ah, mas a maioria não está fazendo. É isso que a gente deve fazer para se destacar. Se a gente fizer o que está todo mundo fazendo, é mais um na multidão. É mais um. Né? E a importância, então, do cuidado com a embalagem. Né? A gente vê muito isso no mercado. Né? Produtos que, às vezes, a indústria investe tanto ou mais na embalagem do que no produto em si. No próprio produto. Porque o ser humano, a gente compra muito com o olho, né? Com certeza. É onde tu decide se tu compra ou não compra. Né? Perfeito. Então, foi uma aula, né, o que a gente teve aqui hoje. A gente já vai caminhando aí para o final da nossa conversa. Com certeza a gente deixou muitos assuntos aqui para conversas futuras. Vai ser sempre um prazer estar com você. E quem quer acessar a Gabi hoje, está interessado, ouviu tudo que a gente falou aqui e quer te acompanhar, o teu conteúdo ou acessar os teus estudos, como que ele faz para achar a Gabi? Nós temos as redes sociais, o Instagram e o YouTube. O Instagram, eu trago semanalmente muitos conteúdos para ajudar os homens a se cuidarem mais, se vestirem melhor e tentar encontrar o seu estilo pessoal, né? Então, através das redes sociais, já tive relatos de seguidores. Nossa, Gabi, depois que eu comecei a te acompanhar, já consegui fazer melhorias. Para depois contratar os serviços da consultoria. Então, ali no Instagram, Gabriela com 2 L's, Jeremias com G. Você vai encontrar ali muitas informações, muitos conteúdos aprofundados. No YouTube também, no nosso canal, Gabriela Jeremias com 2 L's também. Tem muitos conteúdos ainda mais aprofundados, falando sobre as mensagens que você transmite, com as roupas que você usa, sobre os estilos universais também. E tem o nosso site, né? www.gabrielajeremias.com.br, que lá você vai encontrar informações de como contratar um serviço de consultoria de imagem, como é que funciona, do que se trata. Então, esses canais dão acesso a nós. E você pode me chamar pelo direct do Instagram. No site vai ter o botãozinho do WhatsApp para você fazer um orçamento e entender melhor como é que você pode acessar esses serviços. Perfeito. A gente gostaria de te agradecer demais, né? Foi um conteúdo, com certeza, que tem muito a ver com tudo que o homem moderno está buscando agora. E é um conteúdo que eu indico, né? Galera, sigam essa menina que a gente não vai se perder. Gente, esse foi mais um Papo e Navalha, né? Com conteúdo exclusivo aqui para elevar aí toda a autoestima e a compreensão do que um homem moderno precisa para ser notado, para ser ouvido e para ser acessado, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe e toda semana a gente chega aí com um conteúdo exclusivo para vocês. Grande abraço.